também está no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é o Ivan Brandão, está na linha com a gente, mas o Ivan acompanha aquelas pessoas que estão indo para a guerra, não é, Ivan? Boa tarde para você. É isso, Fábio. Boa tarde para você, para o OINEG. É uma repatriação também, mas não de pessoas que estão fugindo do ambiente de conflito, mas de israelenses que estavam viajando pela América do Sul, aqui pelo Brasil também, e que alguns convocados, outros que se voluntariaram a voltar, reservistas esses, né? Porque o próprio consulado de Israel afirma que apesar do número grande de pessoas que se voluntariam para ir até Israel ajudar na guerra, isso ainda não está em aberto. Para quem está na nossa live, todo mundo aqui atrás de mim, ó, são jovens, OINEG, de 20 a 30 anos de idade, muitos rostos jovens de israelenses que estavam em países como Colômbia, Peru, Chile, Brasil, e que estão indo para Israel hoje lutar na guerra. Um deles é o Jonathan, conversou conosco mais cedo, Fábio. Eu perguntei para ele se ele estava com medo, né, se ele estava assustado, e ele falou que não, que isso não é um momento para ele ter medo, e que ele precisa olhar para frente, não dá tempo para ter medo, e respondeu também que ele está voltando por um motivo, e não é ódio a um povo ou a um território, mas amor ao país dele. When we saw the news, I sent a message to my officers and I told them I want to go back to reserves, and we all are going back to reserves, not because we hate Hamas, not because we hate Palestinians, only because we love Israel. This is the only reason we're going back to Israel, just because we love her. Ele fala aí no começo que ele viu as notícias e procurou, né, o escritório israelense justamente para voltar, mas que ele está voltando não porque ele odeia o Hamas ou os palestinos, mas sim porque ele ama Israel. Você ia falar, OINEG? Então, Diga, OINEG, diga. Roda, tem gente falando ali. É uma próxima sonora que o Ivan vai chamar daqui a pouquinho. Pode, se você quiser destacar alguma coisa, pode destacar. Não, eu queria ouvir, Ivan, essas pessoas que estão indo para lá, você está me vendo ou me ouvindo só? Agora só está me ouvindo. Essas pessoas que estão indo para lá, elas vão se alistar e elas vão lutar pelo lado de Israel, certo? Elas estão indo para lá para se alistar. Não são pessoas que já foram convocadas, são voluntários, é isso, Ivan? Não, todos eles já serviram o exército, né? Eles são israelenses que estavam a passeio aqui no Brasil, enfim, em férias. Eu conversei com uma menina... Que foram convocados, que tinham sido convocados agora. O consulado disse que não há uma convocação expressa, entendi. Mas é tudo muito, muito esquisito, para dizer a verdade, viu, OINEG? Porque primeiro o cônsul falou que sim, eles foram convocados, mas todo mundo com quem a gente está conversando está dizendo que está voltando porque se voluntariou a isso, mas eles são reservistas, né? Eles obrigatoriamente devem voltar por causa... inclusive eles são contabilizados naquele número de 360 mil. Do 360 mil. Entendi. Isso, todos eles estão contabilizados nisso. Aliás, voos saíram não só do Brasil, mas também de outros países, né? Do Peru, do México, da Índia. Esse voo que sai aqui de Guarulhos à tarde, ele ainda vai pousar em Madrid, ele vai para, em Málaga, na Espanha, onde outros israelenses serão repatriados também para voltar a Israel. Aí, antes da gente continuar, deixa eu só chamar a outra sonora, que é a do cônsul, né? O Rafael Agnes. É o cônsul israelense aqui no Brasil, e ele fala justamente disso, ele fala do número de 170 soldados, ele usa esse termo, ele usa essa palavra, esses meninos, a gente pode dizer isso, OINEG, são meninos e meninas, né, muito jovens. Esse é o ponto, E eles são mais ou menos 170, mas são um pouco mais de 200 pessoas nesse voo, porque alguns também embarcam por questões humanitárias. Vamos ouvir. Tem alguns casos também humanitários que estamos mandando neste voo. Pessoas que precisam de ficar com familiares que estão em doença ou feridos. Então, utilizamos esta oportunidade de mandar a parte dos soldados também alguns casos humanitários. E aí, OINEG, eu conversei hoje, a gente não vai ter a sonora dela agora, mas eu conversei com ela, a gente até já rodou ela na programação, uma moça de 29 anos que estava passando a lua de mel aqui no Brasil com o marido israelense, e ela foi convocada, e aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o Jonathan para ela, né, se ela está com medo, e ela responde algo como, eu estou morrendo de medo, meu corpo está tremendo, eu tenho pesadelos,
a gente nunca viu algo parecido, nunca vi tantas pessoas mortas, amigos, por exemplo, o Jonathan, que a gente ouviu há pouco, ele tinha 2 amigos que estavam naquela rave que acontecia próximo da faixa de Gaza, que morreram. Então, e ela fala isso, então assim, eu tenho pesadelos, mas não existe nenhum outro lugar no mundo onde eu devo estar agora que não seja Israel. Então, isso me chamou muita atenção, e desde cedo, que todos esses jovens, vou até sair um pouquinho aqui da frente da câmera, né, para quem está na live poder acompanhar, tem aqui alimentos que estão sendo entregues a eles, já estão há muito tempo aqui na fila do check-in, que foi uma área isolada do aeroporto de Guarulhos. Todos eles, Oineg, nenhum deles tem expressão de medo no rosto, assim, isso me chamou muita atenção, porque é como se eles estivessem realmente numa fila para embarcar num voo de volta para casa. Sentido de missão, né? E sentido de missão também. Agora, Ivan, a gente tem a imagem, né, na nossa mente, quando a gente pensa assim, um militar, né, um soldado e que vai lutar numa guerra. Você não olha para um soldado no seu imaginário e vê essas pessoas com quem você está falando. E quando você vê essas pessoas com quem você está falando, você não imagina que são soldados, né? Então, o que tira um pouco, que é legal a gente pensar, assim, são pessoas como, não digo eu e você porque eu sou velho, mas são pessoas jovens, vida normal, tocam a sua vida, são reservistas porque serviram o exército, como boa parte das pessoas no mundo serviu o exército, mas serviu daquele jeito, né? Não é que são militares, é diferente do militar profissional, né? As forças especiais, naquelas missões que a gente ouve contar, nos filmes que a gente vê, né, Ivan? É outro perfil de gente, né, Ivan? É gente muito jovem, é gente que fez o serviço obrigatório, mas isso também é outra coisa que é importante falar, assim, é uma relação muito diferente que eles têm com as Forças Armadas de Israel, da relação que a gente está acostumado a ver dos nossos jovens com o serviço militar aqui no Brasil, né? É uma coisa que primeiro é obrigatório para meninos e meninas, e é isso, assim, o sentimento deles não é de que eles estão. O sentimento eu não sei, né? Porque eu não consigo falar do que eles estão sentindo agora na fila aqui, mas você olha para o rosto deles e conversa e tal, e vê eles conversando entre si. Não é o semblante de alguém que está embarcando num voo que vai levá-los direto para um lugar que está conflagrado, que está levando eles direto para um front, né? Para lutar numa guerra. Não é um semblante de quem está numa fila de embarque internacional para fazer uma viagem internacional. Isso é impressionante. E todos eles muito jovens. Eu conversei com um também, a gente não conseguiu gravar com ele, foi bem cedinho, ele foi um dos primeiros a chegar. É um israelense que estava na Colômbia, ele estava estudando, ele estava lá fazendo uma pesquisa para a faculdade da área dele, e ele precisou voltar porque ele vai lutar na guerra. Então, assim, são pessoas que, como você falou, estavam ali vivendo as suas vidas, né? Fora do serviço militar, estudando, viajando, vivendo uma lua de mel, como foi uma das que conversou aqui com a gente, mas que agora voltam. É um hora de voltar. Processo de repatriação, mas é um processo de repatriação diferente, né? Para quem está indo para a guerra e não saindo dela.